No verão, muitos acreditavam que Prozov cairia nas mãos da Rússia. Vladimir Putin parecia confiante ao destinar 111 mil soldados para a região, convencido de que com o controle dessa cidade, Donetsk estaria em seu caminho, e em seguida mais da Ucrânia. No entanto, a realidade superou suas previsões. A ofensiva de verão da Rússia em Prozov foi um fracasso retumbante, enquanto a Ucrânia elaborava uma estratégia de contra-ataque brilhante, recuperando mais território do que os russos conseguiram conquistar. Com isso, Prozov tornou-se uma armadilha mortal para os invasores russos, embora o destino da cidade ainda permaneça incerto. Em 7 de setembro, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sersky, compartilhou dados intrigantes em sua rede social, revelando a verdadeira situação de ineficácia das ações russas na ofensiva. Apesar do maciço número de tropas russas na área, a Ucrânia conseguiu realizar a maioria dos avanços, mesmo com a Rússia lançando um volume sem precedentes de ataques. A frente de Povorsk continua sendo uma das mais desafiadoras. Nos últimos 7 dias, as forças ucranianas repeliram cerca de 350 ataques inimigos. Os russos concentraram seus esforços aqui, tentando furar as defesas ucranianas com o maior grupo ofensivo que puderam reunir. Mas reverter essa situação não foi fácil. Muitas das investidas russas eram consideravelmente menores do que as que ocorreram anteriormente no conflito. Em julho, o político noticiou que a Rússia havia mudado sua tática. Em vez de atacar as defesas ucranianas com ondas intermináveis de soldados e unidades mecanizadas, agora estavam utilizando unidades menores, infiltradores e sabotadores, tentando conquistar territórios sem serem notados. Essa mudança trouxe novos desafios para os defensores de Pokrovsk. Diante dessa nova ameaça, a Ucrânia reformulou suas fortificações para resistir a essas investidas em menor escala, que muitas vezes eram auxiliadas por drones. A combinação dessa nova estratégia defensiva com um plano tático que será explicado mais adiante promete ser eficaz. Já os soldados ucranianos com bravura, mantêm suas posições, erradicando as forças e o equipamento inimigo e lançando operações de ataque decisivas. Apesar de perder 5 km² na frente de Povorsk em agosto, as forças de defesa conseguiram recuperar 26 km de terra ucraniana, um feito notável. Isso mostra que a tão esperada ofensiva de verão de Putin, que havia como objetivo a conquista de Prozov, não só falhou em sua missão fundamental, mas resultou em uma perda significativa de território, 5 vezes mais do que a Rússia conseguiu manter. Cada avanço russo foi respondido por um contra-ataque ucraniano. Territórios que a Rússia acreditava estar inseguros já não podiam mais ser considerados assim, levando em conta que a Ucrânia estava obtendo ganhos em um período em que a Rússia concentrava mais soldados do que nunca na região. O que a princípio parecia um fato consumado, revelou-se uma verdadeira reviravolta. A Kel Independent também relatou que, segundo Sersky, a Ucrânia alcançou níveis semelhantes de ganhos contra os avanços russos na região de Dorelia. Embora informações mais detalhadas sobre essa área sejam escassas. Além da reavaliação de estratégias, a Rússia experimentou uma breve, mas intensa, sequência de avanço em Dopilia em agosto, talvez aproveitando a atenção da Ucrânia em reconquistar as áreas ao redor de Pokrovsk. Contudo, essa horária mudança tática também foi efêmera. Se Sersky estiver correto, qualquer terreno que a Rússia tenha conseguido em Dopilia já estaria de volta ao controle ucraniano, e até mesmo em maior quantidade. A narrativa da luta, uma batalha em escalas majestosas, caminha para um desfecho inesperado. No campo de batalha feroz de Pokrovsk, onde o eco das explosões se mistura ao clamor dos soldados, a Ucrânia respondeu a uma nova estratégia russa. Em vez de empregar grandes unidades mecanizadas que consumiam recursos e faziam o solo tremeluzir sob seus passos pesados, a Rússia agora está utilizando pequenos grupos de infiltradores. Esses soldados tentam ocupar território de forma furtiva, intensificando a pressão sobre as defesas ucranianas. Contudo, a resposta de Kiev foi astuta e decisiva. As fortificações em Pokrovsk, que antes eram projetadas para suportar ataques maciços, foram reinventadas. O objetivo era garantir que esses pequenos grupos, frequentemente apoiados por drones, não representassem uma ameaça significativa. Aparentemente essa nova abordagem, combinada com uma estratégia ucraniana que será abordada mais adiante, teve resultados notáveis. Os soldados ucranianos com coragem e determinação, mantêm suas posições, destruindo efetivamente tanto os recursos inimigos quanto as tropas, enquanto realizam contra-ataques com precisão cirúrgica.
Embora em agosto tenha havido uma perda de 5 km² no fronte de Prozov, as forças de defesa conseguiram recuperar impressionantes 26 km de território. Essa informação foi revelada por Sisky em 7 de setembro. O que isso significa? O ataque de verão grandioso de Putin, que deveria resultar na conquista de Prozov, não apenas falhou, tornou-se uma verdadeira catástrofe. A Rússia não ganhou apenas terreno, ao contrário, perdeu 5 vezes mais do que conseguiu tomar. Para cada avanço russo, uma contraofensiva ucraniana é acionada. Territórios que a Rússia acreditava estarem protegidos, mesmo antes do ataque de verão, foram tomados de volta pela Ucrânia. Essa resistência da Ucrânia superou todas as expectativas. Além de Picros, o jornal Kel Independent reporta que em áreas próximas a Dorelia, a situação é semelhante. A Ucrânia conseguiu reverter avanços russos com uma eficácia surpreendente. No entanto, não temos dados completos sobre essa região, já que Sisky não forneceu números mais específicos. O que é notável é que mesmo com uma tentativa russa de avanço em Dopilia no mês anterior, essa manobra foi breve e sem sucesso. É quando a pressão aumenta que novas dinâmicas aparecem, trazendo reviravoltas inesperadas na guerra. A resiliência ucraniana questiona o futuro do conflito. Até que ponto as táticas adaptadas podem mudar a balança? Em um cenário tenso e altamente estratégico, a Rússia sofreu um revés significante em sua ofensiva de verão. Enquanto muitos acreditavam que as tropas russas, lideradas por Putin, dominariam a região de Prozov, a realidade se mostrou bem diferente. A Ucrânia não apenas se defendeu, mas conseguiu retomar terreno, revertendo as conquistas que a Rússia havia feito. No campo de batalha de Dopilia, a Rússia realizou um avanço dramático, mas temporário, em agosto, possivelmente aproveitando a atenção da Ucrânia em reaver Prozov. Contudo, essa estratégia de infiltração acabou falhando. A análise dos esforços russos revela que, conforme o comandante ucraniano Sisky, qualquer território que a Rússia tenha ganhado ali já foi reconquistado pela Ucrânia, e em grande quantidade. Durante boa parte da guerra, o foco estava na lenta, mas implacável, retirada ucraniana sob a pressão russa, que conquistava pequenas áreas de território. Apesar de algumas vitórias pontuais, a Ucrânia mostrou sua força nas primeiras semanas da invasão, estabelecendo uma linha de frente que se tornaria crucial nos dias que se seguiram. Em 2023, apesar de um grande esforço de contraofensiva, as expectativas ucranianas foram frustradas. Entretanto, o que ocorreu em Povs e Dopilia representa uma reviravolta significativa. Ao invés de apenas se defender, a Ucrânia lançou um contra-ataque, transformando Povs e suas imediações em um verdadeiro campo de morte para as forças russas. Putin havia investido 111 mil soldados em Prozov e ainda enviou 50 mil para a região de Sunomi, planejando dominar ambas as áreas. Seu objetivo era criar uma zona de buffer que impediria uma renovada invasão ucraniana em Kursk, garantindo a segurança da fronteira russa e evitando humilhações. No entanto, o resultado foi um mar de morte e destruição sem precedentes. Com mais de 291 mil soldados perdidos, a matemática por trás dessa ofensiva não faz sentido, revelando um desespero crescente nas fileiras russas. Mas o que levou Putin a subestimar tanto a resistência ucraniana? Enquanto a narrativa da vitória russa se desfaz, a pergunta que fica é: até onde a determinação da Ucrânia pode levá-la? As respostas podem surpreender a todos. Até agora vimos que o plano de Putin para criar uma zona tampão dentro da Ucrânia, impedindo uma nova invasão ucraniana de Kursk, fracassou de forma catastrófica. Em vez de proteger as fronteiras russas, a ofensiva resultou em uma sequência brutal de perdas humanas e materiais. Mas você sabe exatamente o tamanho desse desastre? Prepare-se para números que chocam qualquer análise militar. Relatórios da Ucrânia revelam que a ofensiva de verão da Rússia custou mais de 291 mil soldados, mortos e feridos. Isso ultrapassa em muito o total de tropas que Putin havia enviado oficialmente, que somava 170 mil soldados entre as regiões de Povs e Sunomi. O que isso significa? Que as perdas russas não se limitaram a esses focos principais. A guerra está consumindo vidas em vários outros pontos do conflito. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia expôs uma verdade devastadora. Em resposta às falsas declarações do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimo, que afirmava ter conquistado zonas de segurança no território ucraniano, Kiev deixou claro que nenhuma cidade importante está sob controle total da Rússia.
Desde o início do ano, em batalhas exaustivas nas regiões de Kyiv, Luz e Donetsk, as forças russas perderam quase 210 mil soldados entre mortos e feridos. Além disso, foram destruídos ou danificados mais de 2.174 veículos blindados, 1.210 tanques, 733 sistemas de artilharia e 157 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Essas perdas são simplesmente monstruosas. Se considerarmos que a ofensiva de verão começou no início de março, estamos falando de uma média de 52 mil soldados russos perdidos por mês, só nessa operação falida para tomar pois e criar o tal buffer em Sunomi. Outros números, vindos de fontes como o Guaramídia que opera em Kyiv, confirmam essa tragédia. Segundo eles, o Economist estima que apenas em maio e junho a Rússia perdeu 31 mil soldados, só mortos, sem contar os feridos, no campo de batalha. Você consegue imaginar o desespero por trás desses números? Soldados caindo em ritmo alarmante, equipamentos destruídos, e um comando que tenta esconder a realidade por trás de discursos vazios. A guerra, na verdade, está se transformando em uma armadilha mortal para a Rússia, que parece afundar cada vez mais rápido em um conflito que não consegue controlar. O que vem a seguir? Será que Putin ainda tem forças para reverter esse cenário, ou está caminhando para uma derrota ainda maior? A resposta pode surpreender. A situação em Prozov parecia favorável para a Rússia durante o verão, com Vladimir Putin empenhando 111 mil soldados na região. Ele acreditava que com Prozov sob seu domínio, o controle sobre Donetsk seria uma consequência natural, abrindo caminho para novas conquistas na Ucrânia. No entanto, o que se seguiu foi uma surpreendente reviravolta. A ofensiva russa em Prozov falhou de maneira retumbante, enquanto a Ucrânia implementou uma estratégia de contra-ataque brilhante, conseguindo retomar território de forma impressionante. O que antes era um espaço de disputa, agora se transformou em uma armadilha mortal para as forças russas, e o futuro de Prozov permaneceria incerto. Em 7 de setembro, Alexander Sersky, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, revelou uma estatística intrigante. Apesar do número massivo de tropas russas na região, a Ucrânia estava fazendo a maior parte dos ganhos. Enquanto os russos lançavam um número inédito de ataques, a linha de frente de Povros se mostrava uma das mais desafiadoras. Nos últimos dias, as unidades ucranianas conseguiram repelir cerca de 350 ataques inimigos. Essa região se tornou o ponto focal dos esforços russos, onde buscavam criar um grande grupo ofensivo para romper as defesas ucranianas. Contudo, ao invés de derrotar, os russos enfrentavam uma resistência feroz. Em julho, as táticas de combate russas mudaram drasticamente. Em vez de hordas de soldados atacando, utilizavam unidades menores e métodos de infiltração, tentando conquistar território de forma quase imperceptível. Ucranianos, por sua vez, adaptaram suas fortificações em Picros, reformulando defesas para enfrentar essas novas táticas, que frequentemente eram apoiadas por drones. O resultado? As defesas ucranianas estavam se mostrando eficazes enquanto os soldados bravamente destruíam o pessoal e equipamentos inimigos. Embora a Ucrânia tenha perdido 5 km² na frente de prova em agosto, conseguiu recuperar o controle sobre 26 km² de solo ucraniano. Com isso, a grandiosa ofensiva de verão de Putin não apenas falhou em capturar Povs, mas resultou em uma perda de território por parte da Rússia, que ficou 5 vezes atrás dos ganhos ucranianos. E agora, com os relatórios indicando que em agosto a Rússia perdeu 124 soldados para cada quilômetro quadrado conquistado, como conseguirão sustentar uma narrativa de sucesso? As cifras se acumulam e, segundo as informações, mais de 291 mil soldados russos foram mortos ou feridos devido a essa ofensiva mal planejada. O dilema é claro: a narrativa criativa de Putin não se sustenta, enquanto ele se vê em um beco sem saída. Portanto, qual será o próximo passo de Putin? Sua visão de um avanço seguro na Ucrânia está se desmoronando à medida que se aproxima mais da realidade brutal da guerra. Que reviravolta o aguardará em um futuro próximo? As consequências de suas decisões e a luta pela sobrevivência de suas tropas farão parte da resposta. Durante o verão, Prozov deveria cair sob o domínio da Rússia. Vladimir Putin acreditava ter garantido isso ao destinar 111 mil soldados para a região. O plano era que, com Prozov sob controle, a conquista de Donetsk seria uma consequência natural, e depois, mais território ucraniano. Porém, a realidade surpreendeu a todos. A ofensiva russa em Prozov falhou de forma estrondosa.
a Ucrânia elaborou uma estratégia de contra-ataque brilhante, recuperando mais território do que a Rússia havia conseguido conquistar. No processo, transformou Prozov em uma armadilha mortal para os russos, embora o destino da cidade ainda esteja incerto. Em 7 de setembro, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sersky, trouxe à tona uma estatística reveladora. Apesar do número impressionante de tropas russas na região, a Ucrânia estava conquistando a maior parte dos ganhos, mesmo com os russos lançando um número sem precedentes de ataques. O fronte de Povrov se mostrou um dos mais desafiadores. Nessa semana, as unidades ucranianas repeliram cerca de 350 ataques inimigos. Os russos concentravam seus esforços ali, formando o maior grupo ofensivo em uma tentativa de romper as defesas ucranianas. Sersky reportou que muitos desses ataques eram bem menores do que os que a Rússia havia realizado no início da guerra. Em julho, um meio de comunicação importante destacou que a Rússia alterou suas táticas. Em vez de lançar ataques maciços a partir de intermináveis ondas de soldados e unidades mecanizadas, a Rússia passou a usar unidades menores que se infiltravam discretamente, criando novos desafios para a Ucrânia em Picros. Em resposta, os ucranianos adaptaram suas fortificações, inicialmente projetadas para resistir a ataques maiores, de forma a conter as ameaças menores que, geralmente, eram apoiadas por drones. Parece que essas novas defesas, combinadas com uma estratégia eficaz da Ucrânia, funcionaram. Os soldados ucranianos bravamente mantiveram suas posições, destruindo tanto o pessoal quanto o equipamento inimigo. Apesar de terem perdido 5 km² no fronte em agosto, as forças de defesa ucranianas conseguiram recuperar 26 km de terra. Isso significa que o grandioso plano de Putin para a ofensiva de verão não apenas falhou ao deixar Prozov de pé, mas resultou em perdas territoriais 5 vezes maiores para a Rússia do que as conquistas que ela teve em suas tentativas de capturar a cidade. Para cada avanço russo, havia uma retaliação ucraniana. Territórios que a Rússia considerava seguros antes da ofensiva de verão caíram, mostrando que a Ucrânia estava avançando em um momento em que a Rússia dedicava mais soldados do que nunca àquela região. Esse cenário não era parte dos planos de Putin. Ele teria pensado que a conquista de Prozov e a criação de uma zona de segurança em Sunomi dariam a impressão de que uma vitória russa era inevitável. Contudo, ao focar apenas na defesa, a Ucrânia percebeu que à medida que a Rússia eliminava as grandes ofensivas mecânicas do passado, surgiam oportunidades para contra-atacar. A realidade da guerra estava mudando. Enquanto a Rússia tentava pintar um cenário de invencibilidade, o que se via era a dura verdade. Os avanços russos eram limitados a cerca de 0,3% do território ucraniano. Os objetivos estratégicos-chave como Prozov continuavam sob controle ucraniano. O custo em vidas dos soldados russos para esses ganhos modestos expõe a fragilidade dos planos de Putin, e isso poderia impactar a percepção internacional. A pergunta que surge é: como a Ucrânia transformou a campanha de verão russa em uma vitória definitiva para suas forças? Nos capítulos seguintes, exploraremos mais profundamente as táticas que os ucranianos utilizaram, especialmente a evolução de suas fortificações em Prozov, que se provaram eficazes contra as novas abordagens russas. A história da guerra na Ucrânia teve um novo capítulo quando o país decidiu sair de sua posição defensiva e adotar uma abordagem mais proativa. Após quase 2 anos defendendo suas fronteiras contra os ataques incessantes da Rússia, a Ucrânia realizou uma série de contra-ataques que mudaram o rumo do conflito. Com a diminuição dos grandes ataques mecanizados russos, a Ucrânia viu uma oportunidade. Os pequenos grupos de tropas russas, mais vulneráveis e menos consolidados em território, foram alvos mais fáceis para as forças ucranianas. No dia 18 de agosto, a Ucrânia oficialmente formou suas forças de assalto, que já estavam em operação informalmente nas semanas anteriores. O objetivo? Não mais esperar que a Rússia atacasse, mas sim ir à ofensiva. E os resultados começaram a aparecer rapidamente. Em 20 de agosto, a Rádio Europa Livre relatou que as unidades de assalto ucranianas conseguiram isolar um grupo de infiltração russo prestes a romper a linha defensiva ao norte de Makros. Esta ação não só fortaleceu a defesa ucraniana, mas também trouxe alívio para a população de Doilia, cuja situação estava crítica. 6 dias depois, o jornal Kelpost destacou que a Ucrânia superava em número os 1.000 a 2.000 soldados russos que estavam em sua posição vulnerável.
Em uma série de avanços impressionantes, as tropas ucranianas conseguiram retomar controle de vilarejos que estavam sob domínio russo, como Mikhalka, Pakivka e Vadimarifa, todos recuperados em apenas uma semana. Essa nova abordagem arriscada não só colocou a Ucrânia em uma posição mais favorável, mas também criou um clima de esperança e determinação entre seus militares e civis. Mas a pergunta que persiste é: como a Ucrânia conseguirá manter esse ímpeto e, mais importante, o que isso significa para o futuro da guerra? À medida que a luta avança, as reviravoltas são constantes e a pergunta que resta é: a Ucrânia conseguiria transformar essas vitórias iniciais em um avanço estratégico duradouro? A contraofensiva da Ucrânia tem se mostrado eficaz, com a recuperação de vilas que estavam sob controle russo, entre elas Mikhalka, Pakivka e Vadimarifa. Apenas uma semana antes, essas localidades faziam parte de um avanço russo que se mostra cada vez mais frágil. As forças ucranianas conseguiram retomar a iniciativa e agora, a ofensiva de verão da Rússia em Picrosse se transformou em um mero espetáculo de propaganda para encobrir o fracasso militar na região. Diante do colapso do avanço russo, David Ashe trouxe novas informações sobre as tropas ucranianas. Muitas das unidades que estão protagonizando essa contraofensiva incluem soldados que participaram da invasão de Kursk. A Ucrânia tem mantido entre 4 e 5 brigadas em reserva, cada uma composta por cerca de 2.000 soldados. Com a liberação dessas reservas em Brós, a dinâmica da batalha mudou drasticamente. Agora, esses soldados se posicionam nas linhas de trincheiras e nas cidades fortificadas a 5 ou 6 milhas de Brós, protegendo as linhas de suprimento e ajudando a consolidar a defesa ucraniana. Ashe afirma que tudo isso se traduz em uma perda de impulso para a Rússia em um momento crítico da guerra. Em resposta às suas perdas, a Rússia começou a adotar táticas desesperadas, como revelou o porta-voz militar ucraniano Stanislav Bunyatov em uma entrevista ao New Voice of Ukraine no dia 5 de setembro. Durante a conversa, Bunyatov destacou uma situação peculiar onde soldados russos, disfarçados de civis, infiltraram-se na cidade de Kapans apenas para erguer uma bandeira russa, provavelmente para uma encenação fotográfica. Esses soldados foram rapidamente eliminados, mostrando que Putin continua disposto a criar uma fachada de sucesso para esconder a realidade do campo de batalha. Ao invés de admitir a verdade, a Rússia, sob a direção de Gerasimov, busca construir uma narrativa alternativa que no fundo, revela apenas um disfarce para suas falhas operacionais. O que mais eles têm a oferecer? Essa é a pergunta que paira no ar enquanto a guerra avança, e a Rússia luta para manter a aparente ilusão de vitória. E agora, o que acontecerá com o avanço russo em uma guerra marcada por estratégias enganosas? Resumo da parte anterior. A ofensiva de verão em Prozor foi desfeita, tornando-se uma ilusão de sucesso para Putin. A Rússia não alcançou nenhum objetivo operacional, e na tentativa de esconder suas falhas, está criando propaganda ao enviar tropas para levantar bandeiras em áreas conquistadas. No entanto, isso não significa que desistiram de Prozor, enquanto a Ucrânia transformou a região em um verdadeiro campo de batalha. Texto narrativo. A grandiosa ofensiva de verão em Prozor se transformou em uma mera campanha de propaganda. A realidade é que a Rússia não apenas falhou em seus objetivos, mas perdeu mais território do que conquistou. As tropas russas que se infiltram em vilarejos ucranianos são meros fantoches, destacando a ilusão de conquistas. A pergunta que fica é: a Rússia perdeu a esperança de tomar Prozor? Embora a ofensiva de verão tenha chegado ao fim, é enganoso afirmar que Moscou desistiu de sua ambição. Perspectiva de uma nova investida existe e Putin não tem histórico de recuar. Relatos da mídia indicam que a Rússia está se preparando para uma nova ofensiva visando quebrar a resistência ucraniana na cidade. No dia 6 de setembro, fontes ucranianas noticiaram que as tropas russas nas proximidades de Brós estavam tentando garantir novas posições e expandir zonas cinzentas, áreas onde o controle é fragmentado. A presença de unidades de fuzileiros navais russos intensifica o perigo, tornando os pequenos grupos de ataque uma ameaça ainda maior do que durante o verão. O que parecia ser uma caminhada vitoriosa para a Rússia se transformou em desilusão. Putin, em seus discursos, se mostrava confiante, mas a realidade dos campos de batalha apontou para outra direção. Se a ofensiva de verão deveria ser decisiva, o resultado provou que ainda há muito a lutar. Entretanto, a Ucrânia permanece firme, pronta para desafiar qualquer nova investida. E assim, o futuro de Prozor pode estar nas mãos de um novo conflito, onde a batalha pelo controle se intensificará.
Segundo especialistas, a região de Doilia poderá determinar o destino não apenas de Prozov, mas de toda a linha de frente ucraniana. As movimentações das tropas russas indicam que o jogo está longe de acabar, e a tensão no ar é palpável. A luta continua, e cada avanço poderá mudar o rumo da guerra. Como ficará o cenário nas próximas semanas? O que virá a seguir? A batalha por Prozov ainda reserva muitas surpresas. Resumo da parte anterior. A situação em Prozov está se intensificando, com a Ucrânia pronta para enfrentar qualquer desafio. A cidade de Dropilya pode decidir o destino de Makros, de acordo com o CEO da Defense Express. Enquanto a Ucrânia realiza contra-ataques do oeste, a Rússia redireciona tropas para a frente leste, mantendo a pressão na região. A batalha em Prozov está se desenrolando como uma verdadeira guerra de nervos. A Rússia, determinada a avançar, enviou tropas, incluindo brigadas de infantaria naval e forças de assalto aéreo, para a área de Dropilya. A situação ficou ainda mais crítica quando os invasores tentaram ocupar essa posição estratégica, acreditando que a captura de Dropilya abriria caminho para atacar a Ucrânia a partir do norte. Isso teria consequências desastrosas, pois colocaria em risco toda a logística ucraniana, enquanto o exército russo se preparava para intervir na ofensiva para Duskva. Mas a Ucrânia não está apenas em modo defensivo. Suas tropas estão ativas, realizando ataques significativos para reverter a maré. A mensagem é clara, eles não estão dispostos a permitir que a Rússia entre sorrateiramente em Prozov. A determinação é palpável, como um grito de guerra, ecoando nos corações dos soldados ucranianos. O presidente Zelensky, em uma entrevista à mídia francesa, disse com veemência que ceder território à Rússia não é uma opção. Para ele, esses lugares têm um significado muito mais profundo do que apenas linhas no mapa. Esses são lares. Aqui estão os túmulos dos nossos antepassados e as escolas dos nossos filhos. Sua declaração foi um convite à reflexão, chamando todos a verem além da luta territorial. Para Zelensky, a verdadeira batalha é pela identidade e soberania da Ucrânia, que Putin insiste em apagar. Haverá um momento em que Dropilya e Prozov poderão pagar um alto preço, mas a paixão pela liberdade permanece inabalável, e a luta a favor da identidade ucraniana, imbatível. À medida que mais informações chegam sobre o campo de batalha, devemos nos perguntar, será que essa resistência ucraniana conseguirá mudar o curso da guerra? Como a bravura dos soldados influenciará o futuro de Prozov e além? As próximas semanas trarão respostas que ressoarão por gerações. A parte anterior descreveu a luta da Ucrânia para preservar sua identidade, enfatizando que os territórios em disputa não são apenas pedaços de terra, mas lar e história. Zelensky apresentou uma mensagem contundente ao afirmar que a luta é pela soberania que Putin deseja roubar. Agora, se Prozov cair, será um alto custo. A Rússia talvez sacrifique centenas de milhares de soldados para conquistar a cidade. A Ucrânia, por sua vez, está disposta a defender cada palmo do seu território, neutralizando russos em grande número. Se a cidade for perdida, a Ucrânia se retirará, mas se fortalecerá em outras áreas. Essa possibilidade é a verdadeira preocupação para Putin. A ofensiva russa no verão transformou Prozov em uma armadilha mortal, destruindo completamente as esperanças de conquista. O que garante que a Ucrânia não repetirá essa estratégia em outra região caso a Rússia avance? A expectativa é que se a Rússia tentar prosseguir adiante e conquistar mais do que Prozov, enfrentará uma dura realidade, dispondo de menos tanques do que nunca, e isso se ainda tiver algum. Existe uma razão brutal para isso. A Ucrânia tem utilizado uma arma eficaz em todo o campo de batalha, incluindo em Brós. As consequências dessa luta criam um clima tenso e incerto. O que acontecerá em seguida nessa batalha decisiva? Prepare-se, pois a série de reviravoltas promete ser eletrizante. A batalha por Prozov está longe de acabar, e cada movimento poderá ser decisivo. Como você se sente em relação ao que está em jogo nessa luta? Ao correr riscos extremos, quem realmente vencerá? Prepare-se para um desfecho surpreendente, pois as próximas semanas podem mudar totalmente a dinâmica da guerra.